Pois é, uma excelente professora. Já foi minha chefe aqui na escola. Sinto que a doutora Helena também já foi da direção da escola, quando então era ainda uma coisa democrática que se chamava Conselho Diretivo. Portanto, já foi minha chefe, com quem sempre me dei muito bem. Continuamos a dar, falamos de variedíssimas coisas, culturais, não culturais. Compartilhamos o vício, como sabem, ali abaixo. E é com muita alegria que eu vejo que a Helena, quando publica este livro, com as suas palavras, melhor falaram do livro que eu, que nem o li, obviamente. São muito bons ouvintes em português, não desfazer, bastantes, muito melhor do que e farão a apresentação do livro, está bem? Muito obrigada. Eu e a Joana fomos convidados, não posso dizer que fomos os eleitos, porque por além de nós termos sido alunos da professora Helena durante 2 anos, muito mais foram. Entretanto, como nós fomos os dois que lemos o livro até ao fim, era mais fácil podermos. Sim, pessoas começaram a ler e não acabaram. Ainda não acabaram. Ainda não acabaram. Isto ainda é muito importante. Exato. Então a senhora, pronto, e a professora Lália convidaram-nos para virmos aqui falar um bocado do livro. Antes de mais, queria dizer, sem desfazer nenhum dos professores que está aqui presente, principalmente no grupo de filosofia, penso que não há aqui ninguém. Só a senhora. Pronto, mas a professora dá português. Quem durante... Mas isso já não é na nossa idade, porque somos jovens. Isso era quando era só os velhos. Quem não é aluno desta professora, queria dizer, pronto, que esta professora é a melhor professora de filosofia do mundo, que é a nós. Podem ver por esse não podem dizer que é graxa, porque eu já nem sequer sou aluno dela, por isso não tem nada a ver com graxa para notas. E eu vou-me justificar. Por além de ser uma excelente professora de filosofia, é também uma excelente amiga. Eu acho que um professor, pronto, nas aulas, não posso dizer que é mau, mas... Acho um bocado frustrante o professor chegar a uma sala de aula e fazer só o papel de professor. Pronto, chega, dá a matéria, faz exercícios, acaba a aula, embora, toque. Na próxima aula chega, exercícios, matéria. Eu acho que um professor é muito mais que isso. Por trás do professor, ou seja, por trás daquela formação e do currículo que lhe é atribuído e para o qual estudou, está uma pessoa, está um ser humano que tem sentimentos, que tem emoções, tudo isso. E eu acho que a professora Helena Lebre, para além de, nas suas aulas, transmitir todo o grande conhecimento que tem, não é nada pouco, toda a cultura que tem, todos os gostos, ela mostra também o seu lado de ser humano. E mostrando-nos isso como a forma amiga como ela nos trata, tudo mesmo. Eu já não vou adiantar mais, senão daqui nada está ali, olha, a moça está a estudar. Não estou nada, olha agora. E para além de professora, eu acho que é uma grande amiga, que todos podem contar para a vida, está sempre quando nós precisamos e tem sempre aquela palavra a mais para nos dar do que qualquer professor. Não mantém aquela relação fria e distante que há muitas pessoas que mantêm. Que a professora ler a apresentação, que a professora faz dela própria e também este bocadinho que aqui está. Exato, a contracapa. Então diz assim: vivo há meio século em Lisboa. Esta é a minha cidade. Creio que seria muito infeliz em qualquer outro lado do mundo. Lisboa Antiga é a minha paisagem de eleição, a minha casa, o sítio onde pertenço. Nasci e cresci na freguesia da Lapa e durante a maior parte da minha vida deambulei por bairros idênticos que, embora envelhecidos, representam a essência desta cidade, em conjunto com o Tejo e o mar. Licenciei-me em Filosofia na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, pelos anos 80. Posteriormente, foi o tempo de uma pós-graduação em Filosofia Contemporânea. Depois, bastante mais tarde, o início do doutoramento, com o ano curricular completo. Dentro do âmbito académico, escrevi alguns artigos de especialidade, realizei várias comunicações, integrei diversos projetos de trabalho. O que me interessa mais do que tudo são as pessoas. Aqui está. O seu comportamento, as suas atitudes e o seu modo de estar. Daí o meu trabalho desde sempre. Sou professora. Uma boa parte do meu tempo é dividido entre a universidade e uma escola secundária. Na primeira, formo professores. Na segunda, formo alunos. Eu acrescentava que forma também grandes seres humanos para a vida. Ao fim e ao cabo, nunca saí da escola. Helena Lebre. Pronto, isto é uma breve e resumida apresentação que a professora faz.
Depois aqui na contracapa diz: no final das suas anotações, Madalena escreveu: e o fim da história é sempre um começo. Talvez a melhor forma de começar algo seja inventar-me como personagem, eventualmente desdobrar-me. Posso ser todos numa história. Afinal, os outros são pedaços de mim e eu sou o reflexo de todos com quem me cruzo. A originalidade, se houver alguma, reside na arquitetura que elaboro. Agrada-me ter vários nomes, estados e géneros. Sentir a várias vozes. Não há recriação. Não vou contar a minha vida perspectivada por outros olhares. Vou antes dividir-me e deixar sair os outros de mim. Uns conheço bem, coabito e pacífica prazer... Uns conheço bem, coabito pacífica e prazenteiramente com eles. Outros interrompem e espantam. Não sei quem são, mas estão lá. Abraço-os para não me assustarem. Sei o risco que corro. Esquizofrenia absoluta. Mas não posso evitar o desabafo. O desafio. Não posso proibir-me de ser todas as possibilidades. Não sai de mim, nem fujo de mim. Apenas tenho a coragem de assumir que não tenho centro. Essa é a minha provável solidez. Pronto, isto é aqui um breve resumo que a professora faz e agora passa a palavra à começado a ler um dos melhores livros que já li. E quando terminei, conferi que de facto isso tinha razão de ser. Não posso dizer apenas que gostei, isso seria desvalorizar toda a obra. Na verdade, apaixonei-me pela escrita, pela história, pela criatividade e sobretudo pela veracidade que o livro transmite. A autora, neste caso a professora Maria Helena Lebre, conseguiu levar-me para dentro do livro. E essa é a tarefa mais difícil ao escrever um. Nem todos os livros têm a capacidade de nos agarrar ao ponto de começarmos a ler e quando decidimos olhar para o relógio já passaram umas 2 horas. Não pretendo revelar o conteúdo da história, mas sim cativar a curiosidade e a vontade de pegar neste livro e começar a explorá-lo. Porque mais que lê-lo é necessário explorá-lo. O livro tem muito para dar, mas cabe a cada um de vocês perceber de que forma se encaixa para poder a partir daí sentir o maior prazer com a sua leitura. E não estou a exagerar. Uma leitura atenta do livro, não só nas linhas, mas também nas entrelinhas, vai-vos a perceber aquilo que eu estou a tentar dizer. O livro fala-nos das pessoas, das relações que estabelecem entre si, dos comportamentos que têm, do amor descomprometido e do constrangimento que este último provoca. É um livro dentro de outro. A história começa precisamente com a decisão de Madalena, a decisão de escrever um livro. No fundo, é como um ecoar da sua história com Pedro, na qual intervêm também 2 outras mulheres, a Suzete e a Filó. Madalena comunica então a Pedro: ouve, vou escrever um livro. Muito boa ideia. E sobre o quê? Já sabes? Sobre nada. Vou escrever um livro onde não acontece nada. Um livro que seja um não livro. Hesitou, fez uma pausa e continuou. Não. Vou escrever um livro sobre alguém que mata, que é capaz de matar. Vou matar alguém. Sou eu a assassina. Tu podes ser o herói. Tens de descobrir quem é o provável cadáver. Pode também ser o contrário, quem sabe. Falo-ei realmente ou vingar-me-ei apenas literariamente? Ficção ou realidade? Estas 2 últimas perguntas são indispensáveis no começo do livro. E confesso que a resposta que eu esperava não foi bem a que eu encontrei. Foi melhor, sem dúvida. Madalena escreve com o intuito de apagar uma memória que, apesar da felicidade que lhes proporcionou, foi também responsável pela sua tristeza e solidão. O desfecho é genial. Leiam e descubram. Todas as 3 mulheres às quais já fiz referência amam Pedro, embora o sintam com diferente intensidade. E Pedro alimenta essas paixões. O que mais me tocou ao ler o livro foi precisamente o momento em que as 3 decidem encontrar-se. É um momento em que já não aguentam mais ser a outra na vida de Pedro. Nesse encontro, uma delas disse: quero encerrar este assunto. Roubou uma hipótese, eventualmente a última, de ser capaz de confiar em mim outra vez. Semeou todas as possibilidades, alimentou todas as expectativas. Um dia, remeteu-se ao silêncio. Desapareceu. Não precisava mais nada de mim e não tinha mais nada para me dizer. Deixou todos os armários vazios a transbordar tesouros falsos. Ele tem de pagar. Ele tem de pagar. Esta é a frase comum do discurso de cada uma delas. Na perspectiva de Madalena, todas sentiam o mesmo. A mesma raiva e o mesmo sentido de vingança. E é então que Madalena pergunta: e se o matássemos? Paralelamente a esta, outra pergunta permanece no pensamento de Madalena. No fim só ganha quem é amado. O Pedro ganhará? Será que Pedro no meio de tudo isto ganhará? Será que Pedro merece sair ileso? Estas perguntas acompanharam-me durante toda a leitura. Foi também por elas que não consegui desviar a minha atenção da história. E recomendo desde já que não a deixem de ler. Eu pessoalmente adorei e penso que o livro tem todos os ingredientes para despertar em cada pessoa que o lê um gosto ainda maior pela leitura. À medida que ia lendo, ia tendo a oportunidade de partilhar as minhas impressões com a Sra. Helena, que a certa altura me disse: o importante nas histórias que lemos, nas músicas que ouvimos, é como somos capazes de tornar isso nosso.
fazer parte da nossa alma. Sem dúvida que eu consegui tornar isto livremente. Aquilo que li fazia parte de mim de uma forma ou de outra. Eu não li a história, eu sentia. E é com grande prazer e uma grande honra que estou aqui a partilhar a minha experiência enquanto leitora desta grande obra, escrita por alguém que eu admiro muito. Entretanto, pronto, para não vos amassar mais, e eu achei que tínhamos escolhido aqui alguns certos para vos ler, mas acho que para não estar a amassar mais, para também vos suscitar alguma curiosidade em ler o livro, eu vou só ler apenas um dos certos que escolhi, e que acho que foi um dos certos, pronto, que me tocou, devido ao que a professora escreve e aos vários pontos de vista, aos vários eus, digamos assim, que a professora escreve. Qualquer das três mulheres poderia ser a assassina se a vítima fosse Pedro. Esta seria, digamos assim, a condição necessária para serem capazes de matar. Expectavelmente, existe a possibilidade de não ser a condição suficiente para cada uma delas atualizar esta ideia, pensada de uma forma algo leviana. Até agora, nenhuma demonstrou tendências homicidas. Também não tem a grandeza das personalidades trágicas. Talvez haja a hipótese de evitar a fatalidade, a não ser que o acaso intervenha e determine os destinos. Se assim fosse, cada uma delas teria matado Pedro de uma forma diversa, de acordo, não com a ofensa, mas com o seu modo de ser. Pronto, e aqui começa a parte em que se descreve e saem, como a professora diz aqui na contracapa, as várias personagens. A Suzette escolheria o envenenamento. Falo-lhe a pouco e pouco, com toda a desfaçatez do mundo. A única coisa que a preocuparia seria garantir que nunca seria descoberta. Choraria à perda, quase convencida que não tinha perpetrado o crime. A sua moralidade ditar-lhe-ia que se comportasse como uma espécie de viúva inconsolável e desconsolada. A sua esperteza provinciana exigiria os lamentos e os preparativos condignos de um faustoso funeral, sem remorso nem culpa. Assegurava a sua impunidade. A seguir, se o homicídio fosse da autoria da Filó, eventualmente optaria pela situação mais canónica, de um assassino se tratasse. Um tiro certeiro, para não subsistirem dúvidas. Do mesmo modo que a mulher anterior não suportava a ideia de ser apanhada. Não era bonita ir para a prisão. Não era de uma senhora. Seria, por isso, da mais elementar sensatez tentar que parecesse um acidente, nunca um suicídio. Qualquer pessoa que conhecesse o futuro morto nunca acreditaria que este, mesmo com um acesso de loucura, se autopunisse, vivendo-se da única coisa que verdadeiramente gostava, ele próprio. Depois, desapareceria serenamente, sem deixar qualquer indício incriminador. Sempre discreta, assumiria a personagem que mais meritoriamente desempenhava, a do fantasma que apenas se manifestava esporádica e seguramente. Depois, já com Madalena, a coisa passar-se-ia sem nenhuma espécie de premeditação. Seria um impulso, uma reação, nunca uma ação, uma resposta intempestiva e descontrolada a um conjunto de acontecimentos que a despoletassem. Usaria uma faca ou qualquer outro instrumento que estivesse à mão, ou talvez o estrangulasse. Seria bem sucedida. Era-o sempre quando se irritava. Ficava possuída de uma espécie de lucidez alucinada e paradoxal, por isso, perigosa. Se o fizesse, dar-lhe-ia sentido, por postiço ou descabido que fosse. Falo-ia através da culpa e do arrependimento. Nem tentaria escapar, mesmo que a morte do outro acontecesse, de uma forma não intencional e nunca previamente urdida. O que unia as três mulheres eram os motivos. Quase a mesma história, repetida 3 vezes, com pequenos ajustes, batizada diversamente porque destinada a pessoas diferentes. Uma história simples e violenta, nunca fisicamente. A violência era patente na coisificação a que haviam sido sujeitas, muito subtil e rasteira, só detectável tardiamente. Pedro provocava os acontecimentos, transvestindo-os como se fossem fortuitos, manipulava as emoções, distribuindo-as convenientemente, consoante o seu gosto, como se de uma orquestração musical se tratasse. Virtuosismo profissional importado para a vida privada, transmutando-se em vício. Qualquer delas tinha igualmente a oportunidade. Com mais ou menos tempo de coabitação, todas elas tinham partilhado a casa com um homem. Ainda assim, era preciso algo mais para matar alguém. Mas esta não é sequer a grande questão. Essa está devidamente instalada no que Pedro é, ou melhor, no que ele não é. Definitivamente, ele não tem nem a graça, nem o estilo, e muito menos a ingenuidade requerida para se constituir como objeto, mesmo potencial de crime. O grande problema é que ele escapava ao protótipo. Nunca deveria uma vítima modelar e padronizável. Se alguém o matasse, poder-se-ia falar de justiça, da lei do talião, de cá se fazem, cá se pagam. Nunca de um crime
hediondo que priva alguém de continuar a ser. No entanto, teria dado indubitavelmente o belo cadáver, um cadáver composto, apessoado. E depois começa, são 7 horas da manhã, despertador levantado. Isto é que E a história que contam é a mesma história, só que com algumas diferenças. Num, porque é a personagem que está a escrever sobre o seu ponto de vista. No outro, porque são os próprios acontecimentos do livro. É só isto. É uma coisa muito doméstica, é uma coisa muito simples. Mas fala de pessoas e são as pessoas que sempre foram. Para mim sempre foram as pessoas a coisa mais importante do mundo. E como as coisas mais importantes do mundo são, eu decidi finalmente, porque algumas pessoas me disseram, decidi fazer o livro. Quem quiser ler, a única coisa que eu posso é dizer, foi aquilo que disse à Joana, que tenham prazer na leitura, que incorporem na vossa própria alma. Quem não gostar, que não goste o suficiente para poder saber porquê. Isso era fundamental. Está bem? Ler é sempre bom. Isto é o que eu digo, isto é a minha experiência. E este livro foi. Eu gostei muito de fazer estas personagens, agora se fosse mim. Porque as personagens são Frankenstein. Isto é, eu arranjei as carinhas de pessoas que conheço, podem ser qualquer de nós. E aliás, sou a pessoa que melhor se conhece, não é? Acho eu. Acho que conhece muito. Se calhar não, exatamente. De qualquer forma, agarrei nisso e no modo como nós vimos sempre todos os outros e compus personagens. Espero que estejam consistentes. Nenhuma delas é existente. E estou a dizer isto porque as pessoas têm tendência a plasmar-me numa das personagens que está aqui. Exatamente. Eu não sou essa personagem. E o que pode ter piada, e acho que é isso, e voltamos sempre ao princípio, é que as personagens podiam ser mesmo pessoas que se cruzassem connosco na rua, percebes isso? Acho que isso está bem feito no livro. Passa em modéstia, mas acho que isso está bem feito no livro. Agora é como tudo, ou a gente adere e quer ler mesmo, mas depois, cada vez que lemos uma coisa, somos nós que estamos a escrevê-la, não é o autor, percebem? Nós estamos a ler alguma coisa e o modo como interpretamos isso que estamos a ler, reescrevemos aquilo que estamos a ler. Porque depois a Joana deu a leitura dela. Não será a minha. Se calhar não é a do Gonçalo, se calhar não é a da Wanda, não é a da Eulália, não será a da Edith, não será a do Eduardo, não será a da Melissa, nenhum de vocês. Agora, como eu não sou escritora, e se calhar é isso, não tenho de escrever 10 horas por dia, não estava nem para aí virada, era quando me apetecia, quando me servia para descansar um bocado. Mas tinha, quando me acontecia, eu tinha de estar muito emocionada com alguma coisa. Vamos lá ver se eu me faço entender. Podia ser muito chateada com alguma coisa, podia ser muito contente com alguma coisa, mas tinha de ser uma coisa forte. Não podia ter a ver com as rotinas, percebes? Porque as rotinas, eu hoje estou com as anestesias, não é? Mas ficamos anestesiados com as rotinas, com os hábitos. Portanto, eu não podia, tinha de saltar para fora disso. Quando isso me acontecia, porque eu faço gráficos, e quando por algum motivo começava a escrever, dava continuidade. Não me perguntes porquê, quer dizer, eu já te disse, eu não estava com a ideia nenhuma de escrever um livro. Hoje tenho pena de não ter imensas coisas que escrevi na minha vida, porque eu acabava de escrever, a machucava e deitava fora. Esta foi a única que eu dei continuidade, porque depois percebi que tinha personagens ali. Não tinhas ideia da história? Não, nada. Isto é verdade mesmo. Eu não tinha ideia, eu comecei a construir as personagens e agora acho que percebo muito bem isso. E de repente elas ganharam vida. Eu acho isso um bocadinho detestável. Mas, de qualquer maneira, foi engraçado meter-me e tentar perceber porque é que ele era detestável. Claro que no livro arrebentava com o homem, coitado. No outro, que punham a falar, dava as razões pelas quais ele se calhar agia assim. E esse jogo foi engraçado. Eu gosto de fazer isso, gosto de
tenho vozes na cabeça, que às vezes saem em fotografias. Mas pronto, têm vozes. São os heterónimos. Eu tenho heterónimos, percebem? Boa. Foi isso. Foi isso. E por isso é que isto se chama o livro dos ecos. Não queiras sacrifício. Por isso é que isto se chama o livro dos ecos, porque são ecos. E nós somos mesmo isto, somos os ecos uns dos outros. Percebem? Por exemplo, eu estou muito emocionada, estou a falar imenso, que é para não me poupar aqui a chorar. Por causa de vocês, pela atitude que estão a ter. Porque realmente eu acredito que sou alguma coisa por causa dos outros. E os outros são alguma coisa por causa de mim também. Portanto, nós ouvimos, quando ouvimos os outros, mesmo que não estejam a falar de nós, estão a falar de nós. E estão a falar connosco. E nós somos responsáveis por isso. E o contrário, eu também sou a outra dos outros, percebem? E portanto, nós somos todos cruzamentos, ecos de reflexos, de simulacros, simulações, e estou a dar uma aula de filosofia. Portanto, eu vou-me calar e não... Já vais ver. Já vou na... Mas... Mas essa é a minha vantagem, percebes? Essa é a minha vantagem. Estes meninos gostaram, portanto... Mas quando acabámos o livro, que era um tipo daqueles livros da Midlight, não é? Exatamente. Gêmeas e tal, tínhamos 13, 14, 15 anos. E depois ficámos com um problema. E isto era giro publicar. Como é que publicamos isto? Explica lá essa parte, é que se calhar eles acham piada de saber. Pois, eu também não sabia como é que essas coisas se faziam, porque tudo o que eu tinha publicado eram comunicações em revistas e isso é completamente diferente, tem a ver com conferências e tal, e portanto, eu não trato nada dessa parte, não é? E então resolvi, eu sou muito prática nessas coisas, tenho a parte prática e aquela que não é. Resolvi ir fazer os e-mails, ir aos e-mails de uma série de editoras, agarrei nos e-mails e mandei copy-paste, evidentemente, sem mandar o livro, copy-paste, saber se eles estavam interessados em publicar um livro. E, bem mais de metade respondeu-me. Uns a dizerem logo que não estavam para aí virados, pronto, que eu nem falava do que era o livro, mas diziam logo que não. Outros pediram para mandar uma sinopse, que é conversa de chacha, devo dizer, mas pronto, manda-se. Uma sinopse é um resumozinho. E é muito difícil apreciar um livro pelo um resumo, não é? É diferente ser leitor e fazer isso. E quando se é leitor escreve-se muito, devo dizer isso, escreve-se muito mais do que quando se escreve. E, de repente, há algumas editoras que me dizem que sim e para eu mandar o livro. E que me dariam resposta sempre. Duas delas estou à espera até hoje. Nem disse nada. Agora já... não. Depois tornei a escrever para elas a dizer se estariam interessados ainda ou se diziam alguma coisa caso não tivessem. E disseram, sim, esteja à vontade. Isto quer dizer, já lá vão 2 anos e tal, porque isto foi escrito há 2 anos e tal. E a outra, em 8 dias, mandou-me dizer que queria publicar o livro. Depois, é muito complicado, é a história da negociação em termos de dinheiros, porque eles depois não pagam a publicação toda, sobretudo se é de alguém que é desconhecido, não é? Eu sou conhecida da minha família aqui na escola, pronto, e na Universidade de Évora. Mais nada, não sou... Se eu fosse o José Rodrigues dos Santos ou o Miguel Sousa Tavares, não tinha esse problema, não é? Depois é muito complicado. Isto, claro, que é uma editora pequena. Super pequena e portanto faz isso, não é por nada de especial, faz isso, editou e tal, e agora estamos com problemas porque eu paguei a distribuição do livro e eles não distribuem, e eu tive uma fúria e arrematei os livros todos. Eu queria mesmo acabar isto, porque quer dizer, terem a pessoa que não ia a chorar aqui, desalmadamente. Olhem, gostei muito que tenham gostado, as pessoas que leram. Espero que os outros que não leram e tenham alguma oportunidade venham a ler. Se não gostarem, é o que eu digo, que não gostem, mas com ódio. É sério, é para despertar alguma coisa.